você que se interessa por um estilo de vida mais saudável, tem vontade de aprender sobre isso, quer saber mais sobre saúde mental e esporte, fica aqui que tem um monte de coisa legal para você aprender e começar hoje. E aproveitando, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha para quem você achar que possa ser interessante. Então, vamos lá. Nosso convidado de hoje, Zé Henrique. Boa noite, pessoal. Pra gente é Zé, Pra né? gente é Zé. Então, Zé, conta pra gente um pouquinho de você. Da sua história. Beleza. Meu nome é José Henrique, eu sou médico, sou generalista e trabalho com medicina de estilo de vida e estudo o uso clínico aí dos produtos de cannabis. Sou maratonista, né? Aí entra esse contexto aí do esporte, da corrida, né, que é uma coisa que vem comigo já desde criança, né? Eu sempre fui muito do movimento, assim, então sempre gostei muito de me movimentar e a corrida era a coisa que eu mais gostava de fazer, né? Então é uma história que eu conto que eu ia na padaria, minha mãe mandava comprar pão e eu ia na padaria mais longe, né? Ia correndo, às vezes derrubava o pão no meio do caminho, botava na sacola, voltava. Então correr sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Jogava bola, andava de bicicleta. Então o movimento sempre teve muito presente na minha vida, assim. E aí hoje em dia eu uso a corrida aí como uma ferramenta mesmo de autoconhecimento. É uma coisa que faz parte de mim, assim. E como que você chegou até a medicina do estilo de vida? Como foi esse trajeto de generalista a um médico do estilo de vida? Certo. Teve uma trajetória aí. Eu formei em 2011, né, em São José do Rio Preto, fiz FAMERP. E aí trabalhei muito tempo com UTI, com emergência, com a parte de gestão. E aí veio pandemia, eu tive um burnout, né, na época estava bem puxado, foi mais pro final, né, e aí pensei em desistir da medicina, buscar outras formas de atuar, e ouvindo um podcast, eu conheci a medicina de estilo de vida. E aí, desde então, começou uma jornada de transformação, assim, né, tanto minha pessoal, quanto dos meus pacientes, da minha família, as pessoas que estão próximas, e aí estamos aqui hoje, né? Então, o conteúdo de podcast pode mudar vidas. Pode mudar vidas. Foi aí que começou a mudança. Eu vi um podcast, era a doutora Silvia Lagrota falando, né, atual presidente do CBMEV, e aquilo ali me tocou de uma forma que eu falei, caramba, dá para você exercer, né, a medicina com propósito, com sentido. Ali me tocou, e aí eu comecei a ir atrás, né? E mudou a sua forma de atuar. Eu acho que é isso, né? De atuar com os pacientes. O que mudou? Eu acho que todo mundo, eu não sei se todo mundo, mas pelo menos assim, eu acho que eu também passei por essa fase com a psicologia de não quero fazer isso, vou fazer outra coisa, tá muito para mim, e conseguir reorganizar de uma outra forma que fizesse mais sentido, mas isso mudou muito a minha atuação também. Acho que vem a partir de uma frustração, né? Então, ouvindo vocês contando do burnout, você falando de pensar em mudar de carreira, o meu foi, né? Todos trabalhamos aqui com estilo de vida e o meu foi uma frustração de não conseguir ajudar além de medicação, né? Então, eu sei que, como a Dani está falando, mudou muito a minha prática depois aí da medicina do estilo de vida. Conta pra gente como é que você se percebe José Henrique, médico, antes versus depois da medicina do estilo de vida. Eu acho que é um processo terapêutico até para mim, né? Eu, quando conheci a medicina do estilo de vida, ainda era uma coisa muito... por mais que tivesse me tocado, eu não tinha noção da profundidade da ciência por trás da medicina do estilo de vida. Não é uma coisa simplesmente de falar o que tem que comer, o que tem que fazer, porque hoje em dia tem inteligência artificial que faz isso. Mas é você trabalhar a parte, né, um chat GPT da vida, vai te dar um cardápiozinho ali e tudo, né? Mas é uma coisa de você trabalhar a parte comportamental mesmo, né? Então você trabalhar crenças, você ter uma teoria estruturada para abordar o paciente. E aí eu me inscrevi na pós, né? Inclusive conversei com algumas pessoas antes.
Conversei com a Flávia, que vai estar aqui no podcast também, né? Pelo direct lá, dando que eu sabia que ela tinha estudado. E aí fiz a pós no Einstein, e foi uma pós, assim, terapêutica, né? Porque a gente trabalha a parte da medicina de estilo de vida e trabalha o coaching de saúde. E ali nas práticas eu fui me tendo insights, né? E a forma de você abordar o paciente, de você conduzir a sua consulta, ela muda. Depois que você vê a outra forma, não tem como desver mais. Então, automaticamente fui mudando a minha forma de atuar, de abordar, de pensar, né? Eu trabalhava muito num contexto de emergência, né? Sim. Então, eu tinha uma sensibilidade, tinha uma coisa ali um pouco diferente, que eu acho que já era de mim, mas saber certos conceitos, mudar do meu estilo de vida, acho que atuou muito na forma com que eu atuo com os meus pacientes, né? Me conta uma coisa, como que a corrida entrou nisso tudo e você acha que fez que a prática de atividade física, a prática de um esporte, na verdade, nesse caso, né? Sim. A prática da corrida te ajudou no burnout? Como é que foi essa relação que você teve entre a sua prática, né, da medicina, que você tem com seus pacientes, o burnout e como uma o esporte? conexão aí Onde você vai desses três, né? E o canabidiol, onde é que vai entrando nisso tudo? Corrida, e depois a gente chega no canabidiol. Onde as coisas se ligam? Essa é a pergunta. Sim. Não, a corrida eu acho que foi uma coisa que me sustentou muito nesse período, né? Porque eu acho que esse ramo de atuação que eu tava, aquela forma de atuar e de trabalhar, foi uma coisa que eu fiz no automático por muito tempo, mas que não tinha muito a minha essência, né? Eu sou um cara que eu gosto de dormir cedo, eu gosto de acordar cedo, então eu trabalhava de madrugada, vivia num ambiente super estressante. Eu amo, assim, a ciência da medicina de emergência, do cuidado do paciente crítico, acho sensacional, assim, inclusive quem atua nessa área. Mas para mim foi uma coisa que eu fui fazendo meio andando com o movimento, né? E não é uma coisa que bate o meu perfil. Meu perfil é esse contato maior, essa conversa, um acompanhamento a longo prazo. Muitas vezes o paciente ali eu não via mais, né? A gente saía de uma situação crítica, depois eu ficava sabendo ou nem ficava sabendo qual foi o desfecho ou o acompanhamento posterior, né? Era aquele contato pontual ali numa situação de vida ou morte e depois não via, né? É interessante que você fala isso, não batia com o meu jeito, você percebeu que alguma coisa não estava encaixando, então, Sim. com o seu jeito de ser e aquilo que você estava fazendo. Sim, depois de 12 anos atuando, então foi ali... Para as pessoas que estão ouvindo, que acham que as mudanças são assim do dia para noite, às vezes demora 12 anos para cair uma ficha. E um trabalho terapêutico junto, dando espaço para sentir, porque senão talvez eu estivesse lá até agora, fazendo aquilo, me sentindo tudo mal e indo, né? Mas aí você ia falar da corrida, eu te a corrida eu acho que foi algo que me sustentou por muito tempo, assim, né? Era o que me dava força ali, então eu saía de plantões, saía cansado, mas já saía com a minha roupa de treino, ia treinar, porque a corrida me dá mesmo uma sensação ali de bem-estar. Tem a parte química, né, da corrida ali que tem, e a parte comportamental mesmo, de eu nossa, tá difícil, mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, né? E aí eu fiquei 3 anos sem correr maratona nesse contexto, né? Fiquei mais treinando para manter a minha saúde física e mental ali, mas sem pensar muito em competição, sem pensar em prova longa. Você se respeitou então, né? Você viu que aquele não era um momento para se cobrar a mais. Sim. Legal. Antes de começar a pandemia, em janeiro, eu estava viajando, fiz minha última maratona, veio pandemia, veio todo esse contexto, eu falei, não, agora não dá para isso. Mas não tirei a corrida. Parei um pouquinho, voltei, porque eu sabia que era algo que me fazia bem. Né, bem em todos os sentidos, assim. E eu acho que foi o que me ajudou a passar esse momento com um pouco mais de equilíbrio, né. Tem algum aprendizado que você traz do esporte? Porque a corrida, né, quando ela é feita nesse contexto de provas, é um esporte. Sim. Então, algum aprendizado que você traz do esporte para a sua vida, né, como médico do estilo de vida? Eu acho que tem muitos, né? Eu acho que a resiliência é o primeiro, né? Principalmente se tratando de prova longa ali, né? Então, é um processo. Você treina ali 4 meses para correr uma prova ali de 3 horas, né? Sei lá.
Então, é uma coisa que em muitos momentos você vai se frustrar, você não vai estar muito afim, vão acontecer coisas um pouco fora, né? Então... Sempre vão acontecer coisas sempre fora, vai acontecer. Gente. Seja em treino, seja em competição. Nunca vai ser do jeito que a gente está imaginando. É o que a gente chama, né, de impermanência. Sim. E aí é tolerar a frustração. E o esforço, ele é um tipo de dor, é uma frustração. Sim. A corrida eu sinto que ela tem duas funções, assim, pra mim. Uma é de termômetro. Então, quando eu vejo que eu não tô treinando muito bem, eu vejo que tem alguma coisa ali que talvez eu não esteja enxergando em outra área. E ao mesmo tempo é um laboratório que eu uso para testar minhas habilidades, né? O quanto eu tô ali podendo contar comigo, o quanto eu tô ali com a autoeficácia legal, o quanto eu tô sendo resiliente, o quanto eu tô enxergando um propósito indo e fazendo. E isso eu aplico na minha vida, né? Seja vida profissional, seja com a minha família, em outras áreas, né? Então, eu acho que me deixa uma pessoa mais forte, me ensina a ser mais forte, né? Então, acho que é bem legal. E esse negócio do esporte, da atividade física, né, como um termômetro para nós é muito curioso, porque se a gente para entender, por exemplo, o tom que a gente usa quando a gente fala com a gente, né? Quando eu que sou da natação, eu tô com a cabeça enfiada dentro d'água, né? E tô falando comigo ali o tempo inteiro. E às vezes esse tom que a gente usa quando a gente está falando com a gente já é um sinal de, opa, o que eu estou fazendo aqui comigo? Eu estou muito exigente, estou muito dura, né? Como que eu vou cuidar disso? Sim, ter essa relação saudável com o esporte, né? Primeiro de enxergar, sim, né? O que está acontecendo e ter uma relação de saber se acolher, né? Entender os momentos, que eu acho que para quem é do esporte, muitas vezes a gente vai muito pro outro lado, né? Exatamente. De muita cobrança, muita sim, autocrítica. Já vivemos. Né? Já experimentamos, já fomos pro extremo, sim. E é interessante isso. Por isso que eu me assustei quando você falou que quando você percebeu que você estava entrando no burnout, você decidiu não competir, porque não é tão claro e tão lógico, não é comum. A maioria das pessoas está frustrado em um lado da vida, busca a recompensa em outro lado da vida, enquanto aquilo vai mais desgastá-la. Então, sim, o que eu vejo com frequência, né? Então, assim, se tá difícil aqui, eu vou empurrar aqui para ver se vai. Assim vai. Então, eu não tô tendo a recompensa aqui, eu vou ter aqui. Sim. Mas você não fez esse raciocínio, né? Isso que é muito legal. Acho que bom pra gente aprender, né? Se inspirar nisso. Não tô bom aqui, não... Eu preciso de espaço, e foi o que você deu, espaço. Sim. Na corrida também. E a atividade física, ela tem esse efeito, né, de dar ali, pelo menos momentâneo, uma euforia, aquela sensação de bem-estar. E aí o cara pode entrar nisso de uma forma, né, não saudável, né? E eu já peguei atletas aí que estavam num quadro aí de não estar conseguindo evoluir, de não estar conseguindo melhorar, achar que é alguma coisa, é hormonal, é nutricional. Falta de descanso. Falta de descanso, o cara tá usando o esporte como uma válvula de escape, então ele tá num burnout, tá num problema familiar, descarrega tudo, se lesiona, se machuca, porque o esporte é uma fuga dele, é um jeito dele tentar se preencher, assim como algumas pessoas usam outros caminhos, né, álcool, drogas, ou outros tipos de comportamento. É o bom e o velho, não é o que, é o porquê. E o como, né, o porquê, o pra quê, o como. Sim. Eu acho que isso bem isso, né? E conta pra gente também, então, como é que você chegou até... Como surgiu essa curiosidade pelo mundo da cannabis medicinal? Isso foi outra coisa que transformou, assim, a minha atuação, assim, minha relação com os pacientes e tudo mais. Era uma coisa que eu não tinha estudado até então, né? Sabia que era um mundo à parte ali, mas eu não tinha me aprofundado. E aí um podcast de novo, né? Ouvindo um podcast, Dr. Bruno Palladini, falando sobre a atuação dele, como a cannabis transformou a clínica dele, né, também. Ele é médico de família, estava também num contexto ali de estar muito saturado, de não estar sentindo um propósito, e através da cannabis ele transformou tudo. Eu fiz meus estudos com ele, fiz mentoria, hoje é um cara que eu eventualmente converso, estou próximo, é um cara muito gente boa, e eu
comecei a entender, eu vi que a gente tinha um sistema interno, um sistema que chama sistema endocannabinoide, então que a gente tem receptores, a gente tem enzimas, então não é uma coisa do nada, né? E aí comecei a entender, né? Aquela panaceia que muitos vendiam não é bem por aí, né? E que tem sim suas indicações, seus benefícios, e eu tô bem feliz, assim, tô tendo respostas com os pacientes que eu tô achando bem legal, assim, retorno, e entrando em caminhos que talvez de outras formas eu não tivesse. Então, assim, é mais uma ferramenta que eu tenho, né? Assim como qualquer outra, assim como uma estatina, por exemplo, assim como uma terapia, assim como a medicina de estilo de vida. Então, é um arsenal que a gente tem para usar. Para alguns vai ser esse, para outros vai ser outro, e a cannabis está encaixando legal aí. Eu acho bonito isso que a medicina do estilo de vida tem, que a maioria das abordagens da psicologia tem, ou deveriam pelo menos ter, que é essa coisa da gente poder encontrar o paciente onde ele está, né? A gente poder encontrar a pessoa aonde ela está, naquele momento que ela está, e a gente poder acompanhar esses micropassos, às vezes, qual que é a melhor estratégia para aquela pessoa. Então não adianta eu tirar, tipo, de prateleira, né? Não tem uma estratégia que serve para todo mundo. Sim. Então não é o canabidiol não vai servir para todo mundo, vai servir para algumas pessoas, né? Sim. A mesma coisa com outras tantas ferramentas que a gente tem. Porque uma coisa que a gente escuta às vezes, como você falou, a panaceia, a cannabis medicinal ser um elixir, né? Então, para melhora desempenho, né? Então, a gente aqui na área do esporte, melhora desempenho. Sim. Explica pro pessoal que está ouvindo a gente. A questão do esporte, especificamente, da cannabis no esporte, esse é uma aplicação que eu tô achando bem legal, inclusive eu tô fazendo uso e vi uma diferença legal. Eu vejo que a cannabis atua de uma forma indireta, tá, para o atleta. Não é uma coisa, por exemplo, um suplemento, uma coisa que você vai dar ali imediatamente, você vai ter uma resposta. Mas ela atua em dores do atleta, né? Então o atleta tem, eventualmente, dor física mesmo, né? E a cannabis ela tem um efeito anti-inflamatório, analgésico, e é um efeito de modulação da inflamação, que a modulação é importante pra gente, né? Para adaptação e pra gente evoluir, ganhar condicionamento. A cannabis ela atua ali, diminuindo edema, diminuindo dor, fazendo com que a pessoa acorde mais disposta ali para fazer uma rotina de treino no outro dia. Atua muito em questão de sono. Então isso é uma das coisas que eu mais vejo resposta assim, nos atletas, e eles mandam os detalhes do Garmin, tá aqui, tá assim, tá assado, olha quanto melhorou. Tem grupos de atletas que começam a disputar quem tá dormindo melhor, quem não isso tá. é muito legal. É um tipo de disputa que devia ter mais, né? A gente disputa pace, ritmo. Acho que podíamos disputar sleep score do Garmin. Boa. Quem dorme melhor. Não, e é bonitinho quando eles mandam o antes e o depois. Eu falo, olha que legal, meu. Porque e isso muda muito a performance. Eu, na minha última maratona, o que eu fiz de diferente? Eu dormi. Eu larguei meus plantões à noite, eu falei, esses meses aqui eu vou... Hoje em dia eu não trabalho mais, né? Mas na época ainda trabalhava. Falei, vou ficar esses meses de preparação dormindo em casa, dormindo todo dia e tal. Foi sensacional, assim. Foi o melhor ciclo que eu tive, lógico, né? Vários fatores, é só uma observação, mas eu acho que contou muito, assim. Nossa, e a gente sabe, né? Recuperação muscular, quantos processos que não ocorrem ali durante o sono, fora questões de saúde mental, ansiedade e tudo mais, e a cannabis atua nisso também. Então, ansiedade de ciclo, ansiedade próximo de prova, né? Aquela coisa que o cara fica, chega na maratona, nossa, treino de 30 quilômetros e tal. E aí a cannabis entra dando uma aliviada nisso. Na recuperação, então. A recuperação muscular atua de uma forma muito legal. Tanto sono, né? Quando a gente pratica um exercício, faz o exercício, a gente corre, a gente está estresse, né? gerando um estresse direto um processo no corpo. inflamatório, Sim. né? O corpo reage ao estresse com um processo inflamatório. Sim. Que você falou do edema, que é o inchaço, Sim. né? Ou ficar vermelho, ou até sentir dor. Sim. Dor do dia seguinte, né? Sim. E aí isso às vezes impede, ou então desencoraja a pessoa de treinar no dia seguinte. Então, pode ajudar nesse sentido, é Exatamente. Isso? Ajuda nessa parte. E as questões de sono, né? Eu lembro que assim, os meus 2 últimos anos nadando foram muito ruins para mim. Eu tive um contra-desempenho, eu nunca tinha nadado tão mal na vida, os 2 últimos anos eu nadei muito mal.
E foram 2 anos que eu dormi super pouco, porque eu estava fazendo trocentos mil estágios da faculdade, eu estava no último ano, penúltimo ano, eu não quis parar de estudar para nadar. Estava treinando e aí não tinha essa coisa, essa consciência, então vamos diminuir carga de treino, não, muito pelo contrário. Então eu treinava 6 horas por dia, ainda tinha que fazer coisas extras, então porque minha testosterona foi lá pro pé, e aí você não pode tomar testosterona porque é doping, então o que faziam? Vai lá fazer boxe. Aí eu fui fazer boxe. Mais esforço. Mais esforço. Então assim, foram 2 anos terríveis assim para mim. E eu associo muito com a questão do sono, porque eu dormia pouco, eu dormia muito pouco. Aliás, a diminuição do sono é o primeiro sinal de overtraining, overreaching. Não, e não era que eu não tinha sono, era porque não dava tempo. Eu chegava da faculdade 00:30, e porque eu estudava à noite, e eu tinha treino às 6 da manhã. Então, olha só. Então eu tinha que acordar às 5. Até eu chegar em casa, eu chegava 00:30, até eu ir dormir, dava 1 e pouco, e 5 horas eu tinha que acordar, porque eu tinha que treinar às 6. Então... Isso é contra-fisiológico, né? Não dá pra ter tudo, não, né? Assim, comprovação básica. Se você pega meus tempos mesmo, assim, índices e etc., foi uma queda bonita, mas bonita, assim, ó. Não dá pra ter tudo, né? Bonita. Então o Zé mesmo falando, olha, eu quero performar na maratona, então ele falou, vou abrir mão desse, né? É uma questão aí de escolhas, de, mais uma vez, o porquê, que é prioridades, o que pode mudar. E eu vejo que isso está mudando um pouco, né? Porque antes era meio que glamourizado isso. Nossa, dormi 3 horas e fui pro treino. Nossa, no pain, no gain, aquela coisa. E hoje em dia a galera tá vendo, meu, calma aí, não é assim, né? Eu não sou uma máquina, né? Que bom. Então, que bom. E eu vejo isso até entre médicos recém-formados, né? Que chegam e, eu não quero trabalhar fim de semana, eu não quero trabalhar à noite. Eu tava trabalhando em gestão e tal, então eventualmente chegava para receber os médicos. E eles estão certos, de certa forma, né? Cada um tem seu momento, sua fase ali, mas eles estão com outra visão, né? E eu saí com essa coisa de que médico trabalha muito, médico não descansa, médico vive numa situação estressante. Fiquei assim por 12 anos e porque trabalhar pouco é vergonha, ou então não trabalhar, não dá plantão à noite, é vergonhoso. Não, eu tinha vergonha quando eu tava em casa, ligava alguém e tal. Não, ele tá em casa. Aí eu ficava meio assim, eu falei, meu, que loucura, levei pra terapia e tal, trabalhei. Hoje em dia, nossa, eu faço questão de falar que eu tô em casa pra me chamarem pra dar um rolê, pra comer alguma coisa, pra treinar. Tô livre, fim de semana e à noite eu tô de boa. Bom, uma pergunta? Eu quero que você conte um caso, se você tiver algum exemplo de uma intervenção de estilo de vida, de uma intervenção canabidiol que você acha que foi importante, inclusive para o seu aprendizado pessoal, se você aprendeu alguma coisa, né? Ou a gente sempre aprende com os nossos pacientes. Sim. São várias histórias, assim, né? Então eu acho que é muito legal você atuar e você muda todo o entorno. Né? Então, quando você atua numa pessoa junto ali ao lado, ela enxerga a importância de uma mudança de hábito, de uma mudança de estilo de vida, ou sai de uma questão ali mais complicada de saúde usando uma medicação diferente e tudo mais, isso ela brilha ali para as outras pessoas, para a família, para o entorno do trabalho, né? Então tem algumas histórias. Então tem história de paciente que saiu de medicação controlada, né? Então que fazia uso de medicamentos em uso abusivo e saiu, pessoas que fumavam aí maconha de uma forma abusiva e não conseguiam parar de dormir e tudo mais, que a gente conseguiu fazer essa transição. Pessoas que estavam sem propósito, sem sentido na vida e sentindo ali um quadro meio sem esperança e através de mudança de hábito, mudança de estilo de vida, em alguns casos sem abordagem medicamentosa mesmo, e a pessoa voltar e agradecer. Então é muito legal, porque eu recuperei o brilho ali nos olhos pela atuação mesmo, pelo contato com o paciente, pela mudança. Então é mó legal, assim. Aí eu tenho contato com meus pacientes, mando mensagem, a gente tem uma relação bem próxima, assim. Então treino com o paciente, marco de encontrar, de fazer prova junto. Isso tal, é muito barato, bacana, né? quando
quando tem essa conexão, você vê essa conexão pelo esporte também. Sim, é muito legal. Né? Mas bacana. Você falou agora de um paciente que encontrou do propósito, né? Na medicina de estilo de vida entra no pilar aí de manejo do estresse. Sim. Né? E eu acho que foi é muito bonito quando a gente estuda essa parte de manejo de estresse, a psicologia ou psiquiatria positiva. Sim. Né? Quando tem a a gente questão fala do propósito. do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl é um autor maravilhoso, que ele fala muito sobre essas questões de como a gente pode ter sentido na vida, né? Que ele usa uma frase do Nietzsche, né? Que quem tem o porquê pode passar por qualquer como. Quando a gente tem um sentido para a nossa vida, quando a gente encontra um significado, a gente passa, às vezes, por muitos desafios muito grandes, mas a gente consegue passar porque a gente tem algo firme em nós que diz, não, o caminho é esse aqui. É o bem-estar eudaimônico. É aquela coisa de tem um prazer, tem algo ali na frente que eu quero conquistar e eu posso ir passando passo a passo, né? E aí é a gente poder entender, e eu trabalho muito isso com os meus pacientes e comigo, né? Que existe um processo, que a coisa não vai acontecer amanhã, que é o que você falou, levou 12 anos para cair a ficha de que não era isso. Sim. Então, toda transição tem um processo, uma transição não acontece assim, da noite para o dia, né? E muitas pessoas não têm paciência para o processo de transição. Sim. Transição é um processo que exige paciência, existe um tempo alongado em nós. Mas né? também conseguir prever uma recompensa, não imediatamente, mas lá na frente. Né? Isso é muito legal. E eu acho que na medicina de estilo de vida a gente estuda muito isso, né? Definição de meta, usar estratégia para definir meta, saber, porque para a pessoa não se frustrar ou não criar um negócio muito que não vai encaixar. Não né? realista, né? E eu acho que uma coisa que a nossa sociedade tem um terror, que foge, que nem diabo foge da cruz, é falar sobre morte, né? Sim. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente está estudando propósito de vida, sentido de vida, é que a gente precisa pensar na nossa morte, porque é só pensando de lá da frente para cá, né, quem que eu quero ser, né? O que eu quero, como eu quero findar a minha vida, o que eu quero que as pessoas digam de mim, seus valores, no meu velório, entendeu? É a gente poder pensar nessas questões que vão trazer a gente para o que é importante para nós. Sim. Como você foi percebendo que o trabalho não batia, também tinha uma questão de envolvimento com o paciente, conseguir olhar o paciente. Você percebe isso também? Não? Sim. E é uma coisa que é a longo prazo mesmo, né? Sim. Então, o paciente, quando passa ali numa primeira consulta e tal, ele já entende que é uma coisa que a gente vai ficar um tempo ali junto, né? Que é um processo de autoconhecimento, de descoberta, de tentativa, de erro, de ir abrindo, né, os espaços para encontrar o que faz sentido para ele, né? E aí, vocês falando, eu lembrei agora de um caso que eu achei bem curioso. Inclusive, foi um caso que eu atendi dentro do táxi, né? Fantástico. Foi o motorista do táxi, né? Então, eu tava com as minhas filhas, o carro tinha ido pra oficina e a gente pediu. E aí eu esperei o táxi com 2 cadeirinhas, né? Pedi o carro lá, e minhas filhas ainda são pequenas, 2 cadeirinhas. No que ele chegou Papais e viu... aprendam, viu? Podem fazer isso. Não, eu sou meio... Com isso daí eu sou meio... E tá certo, né? Isso aí, e aí, com as 2 cadeirinhas, ele chegou, ele viu as 2 cadeirinhas, aí eu vi a cara dele, assim, ele me fritou com o olho, assim, tipo, nossa, vai querer botar 2 cadeirinhas aqui dentro do carro? Aí tava eu, minha esposa, 2 crianças, só faltou o papagaio, periquito e tal. Cachorro. Família buscar pé. Foi e tal, colocamos a cadeirinha e fiquei ali do lado, e aos poucos a gente foi dando uma conversa ou outra, eu tentando puxar um pouco ali de assunto, perguntando o nome e tal. E aí a gente chegou no assunto de corrida. E o cara já foi corredor, correu no exército, competia, ganhava, falou outras coisas. Nossa, eu gostava, eu não sei o que. Se empolgou, começou a falar um monte. E aí eu comecei a conversar, a gente foi indo. E você vê como que não tem uma fórmula mágica, né? No final a gente tava super amigo, ele perguntando qual que era meu Instagram. Ele falou, não tem Instagram, mas eu peço pro meu neto entrar, eu quero ver teu trabalho e tal. Falei, caramba, foi meia hora de corrida. Ele falou, e muito obrigado, viu? Eu vou começar a treinar, vou seguir
essas coisas que você falou, que eu acho que faz muito sentido pra mim. Eu trazer uma roupa aqui, antes de sair do expediente, antes de ir pra casa, eu passar num parque ali, treinar. Estratégias de psicologia do esporte, pessoal. Levem a roupa. Então, ele falou, não, é verdade, porque se eu vou pra casa, eu chego em casa como, tal. Não, e eu tenho parque lá perto de casa, é verdade. E isso não fui eu que fui falando pra ele. A gente foi conduzindo a conversa e ele foi tirando essas conclusões. Porque é isso, porque se não fizer sentido pro paciente, não adianta eu falar. Eu falar, vai pra academia, o cara não gosta de academia, meu. Agora, quantas formas que tem de se exercitar que ele pode conhecer que às vezes ele nem conhece, né? Então, você já experimentou nadar? Já experimentou dança? Sei lá, né? O que você acha que pode ser legal pra você? Eu falo com meus pacientes, olha, não importa, pode ser cuspe à distância, que seja alguma coisa... Tenta lá, vê se Tenta lá, veja o que serve pra você, mas vai experimentar e encontrar alguma coisa. Sim, eu tenho uma amiga que hoje em dia ela é maratonista tudo e ela fez num período que ela tava pra sair do burnout também. O marido dela até falou, meu, você vai... O que você tá fazendo na academia? Porque ela ia todo tipo de aula gratuita que tinha lá, aula teste, ela fez de tudo, assim. Aí se encontrou na corrida. Hoje em dia tá performando super bem, super feliz com isso, não é o performando por performar, né? Que gostoso ouvir histórias positivas, de reverberação positiva, assim, de uma pessoa fazer a diferença na vida da outra de uma forma positiva, né? Porque às vezes a gente fica falando mais das questões de comparação, de disputa, sim, né? de competição, mas também existe essa onda boa. Sim, e ela tá contagiando outras pessoas, porque ela encontrou esse caminho, a gente marcou, fez um workshop lá, ela chama Stephanie, Stephanie, minha amiga, oi. Ela é advogada, não é da área da saúde, mas ela tem uma rede social que ela posta as coisas dela e as pessoas gostam, e ela fala muito bem sobre isso, e tem uma história de superação que ela se apropria muito, e é muito bonito ela contando. E aí, num dos workshops que a gente fez, uma pessoa lá falou, meu, eu gostei da tua história, eu acho que eu vou começar a correr, eu acho que tava precisando disso e tal, então é isso, a gente vai levando essa mensagem. Você falou agora, eu me lembrei do meu fisioterapeuta, né, que está fazendo a minha reabilitação da minha perninha aqui, o Paulo. Oi, Paulo. A gente já se conhece, acho que há 4 anos, e a gente se reencontrou, né, e aí numa conversa ele falou assim, eu comecei a correr maratona por sua causa, acho que ele já correu 4. Olha só. Aí eu falei, que coisa linda. É mesmo, ele falou, um dia ele estava fazendo uma soltura, estava fazendo um recovery, né, uma recuperação em mim, que eu estava num ciclo de maratona, e falei para ele como foi a minha história, né, eu falei assim, mas você acha que eu comecei a correr maratona do dia para noite? Não. Ele falou, não, eu corro só, acho que eu perguntei para ele, você corre, né, porque é um lugar onde todo mundo corre. Ele falou, não, 2, 3 quilômetros, eu falei, mas tá ótimo, né? Você acha que eu comecei a correr maratona no dia pro outro? Corre 3, depois anda um pouquinho, aí você corre mais 2, depois vai um pouquinho. Ele falou que ele ficou com aquilo na cabeça e depois virou maratonista. E é assim, né? Processos. Então, e aí é a questão, né? Tolerância ao processo. Resiliência, né? Que a gente tem que ir desenvolvendo, de saber que é passo a passo. E tem dia que vai ser ruim. E é isso aí. Tem dia que é mais difícil, mas dá para sustentar. É isso. E quando você chega num certo nível ali, né? Você dá esses espaços, né? Igual a gente falou, né? Que no esporte às vezes a gente é muito crítico e tal. Eu tava lembrando de hoje cedo. Hoje cedo era um dia que eu tinha treino e eu acordei meio assim e falei, não, não vou, tal. Até dei uma rodadinha, mas mas fiquei bem com isso. Se fosse em outra época, talvez ia me... Já teve? Você já teve esses momentos? Já tive. Foi um processo, né, de melhorar. Nossa, eu perdia treino, ficava, irritadíssimo. Eu não rendia o quanto treino. O que eu fiz de errado e tal. Isso é mais peso, né? Não precisa disso, Passamos né? todos por isso. Passamos por isso, tá vendo? Mas aprender a escutar isso é tão bom. Eu tô aprendendo a ser normal. Estamos aprendendo a ser normal. Mas é ótimo. É um processo. Então, processo. Conta pro Zé do seu processo. Do meu processo de treino. De aprender a ser normal. Boa. Eu fui atleta profissional, fui nadadora. E eu parei de nadar eu tava com 25, 26 anos. E eu comecei a competir com 8. Então, dos 8 aos 26, eu fazia isso da minha vida. Quanto que você nadava por dia, Dani? Em fases
né, de periodização de treino de trabalho de base, eu cheguei a nadar num dia 15 mil metros, assim, 5 mil de manhã, 10 mil à tarde, mais a musculação, que tinha treino fora d'água, então eram... nessas épocas de treino assim muito fortes, dava assim umas 5 horas, 6 horas por dia de treino. E aí tinha faculdade e tal, mas isso tudo sempre foi secundário. Né? O importante era nadar. Até chegar ali no 4º ano da faculdade, que aí inverteu um pouco a ordem. Só que aí eu terminei a faculdade, fui fazer pós em psicologia do esporte. E quando eu terminei a pós, eu apresentei o meu trabalho de conclusão num congresso de psicologia do esporte. E no mês seguinte ia ser minha última prova de natação. E no curso de psicologia do esporte teve um amigo meu que era o único educador físico que tinha ali, o resto era psicólogo e tal, Marcelo da Planet, beijo Marcelo. A gente conversava muito e a gente trocava muito porque a gente estava no mesmo grupo de supervisão. E eu virei pro Marcelo, peguei ele assim pelo braço e falei: Marcelo, eu não sei ser normal. Eu não sei como é treinar como uma pessoa normal. Então, assim, eu vou precisar da sua ajuda. Me ensina a ser normal. Me ensina, eu falava pra ele, me ensina a ser normal, porque assim, eu tenho uma dieta de 5.500 calorias. Eu treino 5, 6 horas por dia. Como é que eu faço? Né? Então a gente eu comecei a correr, aí eu corria, nadava, fazia musculação, fui fazer dança. Então eu fui variar um tanto e eu fui diminuindo. A gente fez um planejamento de transição mesmo. Né? Então as transições de carreira são muito... E levei anos assim, eu tive uma época, eu continuei nadando porque eu sabia que eu ia voltar a gostar, entendeu? Porque eu era muito apaixonada por nadar quando eu era mais nova e no fim da minha carreira já não aguentava mais ver. E aí eu falei, não, eu vou voltar a gostar e eu vou fazer sem tanta exigência para mim. Então eu fiquei anos nadando sem olhar relógio, sem ter relógio de pulso, sem olhar descanso na beira da piscina. Eu parava na borda, falava, agora tá bom de descansar. Então eu fiquei muitos anos assim num destreinamento mesmo. Olha que interessante. Então por isso que eu brinco, né? A gente vai aprendendo a ser normal. A gente aprende a ser normal. Eu aprendi a ser normal. Então eu tô aprendendo. Estamos todos, né? Tem alguma coisa que a gente perguntou, que você queira falar que a gente não... Que seria legal o pessoal que está escutando a gente pensar. Levar. O que vocês falaram sobre o fazer sentido para a pessoa, né? Para ela conseguir, de certa forma, pagar o preço, né? De ir lá e fazer o que tem que ser feito, ou que ela decidiu fazer, né? E eu tive isso com relação a fortalecimento. Eu corri muitos anos, assim, sem precisar fortalecer. Né, porque eu tenho uma estrutura física que me facilita isso, né, então nunca tive lesão, nunca precisei fortalecer, só que chegou uma hora que pela carga de treino, pelos níveis que eu estava buscando ali dentro da corrida, eu comecei a ter algumas dores, algumas lesões, e aí o que eu fazia? Eu parava de treinar um tempo, voltava, a dor passava e fiquei nessa um tempinho, até que chegou uma hora que não adiantava mais, ficava um mês sem correr e com dor. E aí fui atrás de ver o que eu precisaria fazer, e era o fortalecimento que todo mundo faz. Né? E eu por muito tempo fiquei tentando fugir e até pensei, vou procurar outro esporte, vou fazer outra coisa da vida e tal, e aí aos poucos eu falei, não, eu gosto de correr, eu vou começar a fazer isso daqui, e hoje em dia já vai de uma forma leve, sabe, porque eu sei que é uma coisa que eu tô fazendo pro meu bem, para que eu consiga atingir meu objetivo, que é correr. Né, correr bem, correr sem dor, performar melhor também, né? Então hoje em dia o fortalecimento é uma sessão que vem sem grande sofrimento, assim. Né? Eu tenho minha forma de fazer, não gosto muito de academia, mas tô me virando, tem uns 5 anos aí que eu não me machuco. Fazer o que não é tão prazeroso para poder fazer o que você quer, né? Isso encontrei o propósito. Tolerância aos nossos processos. É isso bom, Zé, obrigada. Bom, é isso aí, galera. Tô bem feliz de estar aqui com vocês, né? Conhecer vocês também é uma coisa que veio, né, da medicina de estilo de vida, um presente aí do Promev, né, poder ter contato com pessoas que têm esse mesmo feeling, essa mesma forma de atuar, essa mesma sensibilidade, agora aqui ainda mais nesse contexto de esporte, né, que a gente tem essa veia em comum aí, então tô essa bem missão feliz. Também, né, agora a gente junta o propósito, levar pra frente, né, com uma missão.